Combatentes do Canal da Guerra. Aqui quem fala é o comandante Robinson Farinazzo. Hoje é dia 22 de setembro de 2024. As coisas estão bastante quentes no Oriente Médio e a gente vai comentar o assunto aí. Mas antes de iniciar, eu queria dizer para vocês, que esse aqui é o canal Arte da Guerra, um veículo de análises militares, estratégicas e geopolíticas feito por profissionais. Eu sou o comandante Robinson Farinazzo, militar da Reserva da Marinha. Você que está chegando agora, comente, compartilhe e dê o seu like. Dito isso, vamos ao vídeo de hoje. Bom, o que está acontecendo é o seguinte: na fronteira entre Israel e o Líbano está havendo uma troca aí, de todo quanto é tipo de armas, disparos de armas por parte de Israel e do grupo xiita Hezbollah. Israel bombardeia o Líbano com aeronaves, teve aquele incidente dos pagers semana passada que explodiram, essa semana, na verdade, semana passada, que explodiram aí na quarta-feira no Líbano, e o Hezbollah lançou mais de 150 foguetes em cima de Israel. Pela observação de alguns, talvez eles estejam usando munição incendiária e houve uma mudança de paradigma. O Hezbollah antes não atacava alvos civis, agora estão atacando. Então a coisa está bastante complicada naquela região. Há debates acirrados no Conselho de Segurança da ONU. A ONU está sendo muito pressionada porque não faz nada. Essa aqui é a verdade. A gente já tinha falado aqui diversas vezes no canal Arte da Guerra que a ONU ela caminha para a irrelevância. Mas o que acontece é o seguinte: o que é importante nessa história? A gente precisa olhar o que está sendo decidido aí, o que está em jogo, né? Havendo esses dias um vídeo sobre uma comparação com o Hamas e o Vietcong, a guerrilha comunista no Vietnã do Sul, que tinha mais de nacionalista do que tem igualmente de nacionalista como de comunista, e o Hezbollah e o Hamas. E a certa altura, o rapaz no vídeo falou uma coisa interessante, O exército que combate uma guerrilha, ele perde se não ganhar. A guerrilha ganha se ela não perder. Então, na verdade, o que acontece é o seguinte: se o Hezbollah continuar bombardeando Israel eternidade afora, eles já ganharam. Hamas é a mesma coisa. Se o exército de Israel não apresentar uma fatura completa de destruição do Hamas em Gaza, eles perderam. Agora, eu já falei, essa guerra ela está escalando muito. O que eu acho que pode acontecer? O Netanyahu está lançando mão de tudo que ele tem para deter os ataques do Hezbollah. Por que ele precisa fazer isso? O Hezbollah, eu lembro sempre, o Hezbollah ataca ao norte, o Hamas ataca de leste. O Hezbollah, ele praticamente deixou deserto o norte de Israel, há entre 60 e 100 mil refugiados israelenses num país de 10 milhões de habitantes, Então é um problema político muito sério para o Netanyahu. Ele não está conseguindo acabar com o Hamas, não libertou os reféns, e ao mesmo tempo você tem aí um Hezbollah pressionando no norte do país. Eu já falei que eu acredito que se o Netanyahu for conduzido a uma situação de desespero, ele vai acabar empregando armas nucleares. Se isso acontecer, é o fim de Israel. Israel pode até vencer no campo militar, mas aí a tendência é se tornar um Estado completamente fora da comunidade internacional. Não duvido que essa opção não esteja passando pela cabeça do Netanyahu. Ele é um homem desesperado, Apesar de que a gente, muito mais radical do que ele no governo, nós reconhecemos isso aí, mas a situação está ficando realmente muito complicada para Israel. Por quê? Porque, na verdade, o pessoal fala, Israel tem superioridade militar e tecnológica. Ninguém tem dúvidas disso. Não é isso que está em jogo. Os Estados Unidos também tinham uma superioridade. Aliás, a simetria entre os americanos e o Vietcong na guerra do Vietnã, a guerrilha comunista, era muito maior do que a de Israel com o Hezbollah. De Israel com o Hezbollah a simetria não é tão grande. É bastante grande, mas não é tão grande quanto a simetria militar que existia entre os Estados Unidos e o Vietcong. Os Estados Unidos tinham bombardeiros bombardeiros B-52, jatos Phantom, armas de uma artilharia pesada, munição é disponível o tempo todo, excelentes comunicações, satélites, tudo que se pode pensar. O Vietcong ele tinha lá RPGs de fabricação soviética, fuzis AK-47 ou SKS chinês e morteiros. Parava por aí, o que ele retirava dos americanos.
No caso de Israel e do Hezbollah, a simetria é um pouco menor. Israel tem caças F-35, tem uma boa artilharia, mísseis, bombas guiadas, etc. Mas a gente tem que lembrar que a missilística do Hezbollah é muito boa, mísseis, drones, foguetes, né? Existe uma quantidade suficiente para causar muito problema a Israel. Já o Vietcong tinha dificuldades logísticas enormes aí, precisavam trazer tudo do Vietnã do Norte. E é um paralelo interessante também, porque se vocês olharem a situação da Guerra do Vietnã, fazer um comparativo, Israel estaria hoje no lugar que estavam os Estados Unidos, o Vietcong e o Hamas na situação o Hezbollah e o Hamas na situação do Vietcong, e o Irã no lugar do Vietnã do Norte. Sendo que a diferença é que Israel não está atacando explicitamente o Irã, pelo menos não de forma convencional. Fez o assassinato de Ismail Haniyeh, que era líder do Hamas, matou em Teherã, algumas operações de sabotagem, etc., mas Israel não está fazendo uma guerra aberta contra o Irã. A gente não sabe se a coisa vai escalar por esse ponto, né? É o que eu falei. À medida que o Netanyahu ele está sendo empurrado contra a parede, a situação vai ficando bastante difícil. E outra coisa também, eu já falei várias vezes aqui, é a situação do Tribunal Penal Internacional, do próprio Conselho de Segurança da ONU, né? O Tribunal Penal Internacional, principalmente porque emitiram um mandato de prisão para o Putin, mas não vão emitir para Netanyahu. Tudo bem, falar tem que emitir contra a liderança do Hezbollah, que seja, mas tem que emitir para Netanyahu também. Então, essas instituições estão sendo descredibilizadas. A gente vai chegando à conclusão que aqueles mísseis que estão caindo em Israel não estão atingindo somente as cidades do norte do país, estão atingindo as instituições e a credibilidade do Ocidente também. A gente precisa lembrar que o desespero é tão grande que Israel invadiu o escritório da Al Jazeera na Cisjordânia esses dias. O exército invadiu o escritório da Al Jazeera e tirou ela do ar. Quer dizer, é uma situação, ao mesmo tempo, os Estados Unidos estão fazendo uma pressão muito grande para banir as mídias russas aí dos provedores, etc. Quer dizer, na verdade, é uma coisa assim, essas guerras elas estão matando as democracias mundo afora, estão destruindo completamente as democracias liberais mundo afora. O efeito colateral dessas guerras é avassalador, como foi o efeito colateral da guerra do Vietnã nos Estados Unidos. Eu lembro que os democratas perderam as eleições em 68, houve distúrbios civis, né? Distúrbio nas grandes manifestações, estudantes foram baleados e mortos nas universidades, enfim, uma guerra que bagunçou bastante a sociedade americana, e essas guerras aí, Rússia e Ucrânia, estão bagunçando também o Ocidente. Então, nós estamos chegando no final do nosso vídeo. Você que está conosco aí, comente, compartilhe, se inscreva no canal, checa a sua inscrição, vamos chegar a 500 mil de inscritos, dê o seu like, né? Se você puder contribuir com o Super Sticker ou Super Chat, você ajuda o crescimento do nosso canal. Se você se tornar membro do Clube de Canais, hoje é domingo, às 21h30 tem live exclusiva, tá? E quem quiser contribuir com o Pix, ele é interessante porque o YouTube não tem interferência nele, o Pix se encontra aqui na descrição do canal. Enfim, nós vamos continuar acompanhando essa guerra, mas uma coisa é certa, né? A troca de tiros entre o Hezbollah e o exército de Israel vai gerar muita bala perdida no Ocidente.